Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe sua vida, você que está aí no seu lar, né, nessa quarentena. Eu sei que pode estar difícil, né, ficar aí preso, mas é bom confiarmos no Senhor, porque eu creio que logo isso vai passar, né? E é interessante e importante que nós mantenhamos a nossa comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos, e que nós possamos fazer desse tempo, né, que às vezes outrora não tínhamos, nós possamos fazer desse tempo momentos especiais com a nossa família, buscando ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor ordenou, né? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em segredo, teu Pai que vê secretamente te recompensará, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, eu creio que em todas as coisas Deus tem um propósito, né? Nós muitas vezes não entendemos, ficamos ansiosos, preocupados, mas o Senhor sabe o que faz, né? E o importante é nós tirarmos boas lições disso que nós estamos passando, né? Que não seja um tempo de murmuração, que não seja um tempo desperdiçado, mas que possamos aproveitar bastante esse tempo buscando o Senhor, né, tendo comunhão com a nossa família, vivendo em paz. E também eu aproveito essa tecnologia para estar aí, né, nessa live, falando com os irmãos e meditando na palavra do Senhor. Eu creio que a nossa alma, ela depende da palavra, assim como o nosso corpo depende do alimento, né? É muito importante estarmos sempre alimentando a nossa alma, o nosso coração com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem nessa noite uma palavra para você, seja onde você estiver. Deus pode aí estar visitando o seu coração, edificando a sua fé, renovando a sua fé, aumentando aí a sua alegria, a sua paz, né? Que você descanse no Senhor. Nós queremos nessa noite estar falando com você um tema muito pertinente, muito importante, que é sobre Cristo. Cristo, o incomparável, né? Falar de Jesus é muito bom, falar de Jesus é uma delícia, né? Meditar sobre a vida do Mestre, a sua conduta, as suas palavras, a sua obra, o seu amor, sua trajetória aqui nessa terra, tem muito a nos ensinar, né? É o nosso Mestre por excelência, é a nossa medida, né? Como diz a Bíblia, o varão perfeito, é aquele que nós devemos crescer até chegar à sua estatura, né? Ele tem muito a nos ensinar, o seu caráter, a sua vida, o seu amor, o seu auto-sacrifício, a sua auto-entrega por nós, por amor de nós. Então, não existe exemplo maior, melhor do que Cristo Jesus para a nossa alma. Então, eu quero ler com você no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo número 7, versículos 45 e 46. João 7, 45 e o 46, que diz assim: Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes do sacerdote e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Esse o aqui é Cristo, é Jesus. Aí os guardas respondem: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Então aqui nós queremos falar da pessoa de Cristo, né? O tema é Cristo, o incomparável. Eu vou ler aqui um texto, eu não sei o autor, não tenho o nome dele, mas eu achei muito interessante, muito bonita as suas palavras. Diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos, Cristo, o incomparável. Quem é esse Cristo de que fala? Os personagens de destaque na história perdem sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a voz humana em toda a música e a estética em toda a escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda a pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, ele é o alicerce seguro.
Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, ele é o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é boas novas de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral, que nos dá suas ordens com clareza incondicional e inconfundível. Ele é o Cristo, o incomparável. Interessante que em Isaías 46:5 diz assim a palavra de Deus: com que vocês me compararão? Ou a quem me considerarão igual? Interessante, né? Isso aqui está falando de Deus e automaticamente também de Cristo Jesus. Entender a pessoa de Cristo é um dos maiores desafios da raça humana, porque Cristo é simplesmente incomparável. Mesmo nos evangelhos, onde encontramos a legítima fonte sobre a pessoa dele, há sempre um profundo questionamento sobre quem é Jesus. Uma das perguntas mais frequentes é esta: quem é este? Os escribas e fariseus ficavam atônitos com a personalidade de Cristo. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Está lá em Lucas 5:21. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Lucas 7:49. Os próprios discípulos manifestavam medo e admiração diante de Cristo. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Está em Lucas 8:25. Herodes, o grande rei, mostrava-se visivelmente ameaçado pelo que ouvia dizer de Jesus. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Lucas 9:9. O povo de Jerusalém, vendo o alvoroço dos discípulos de Jesus, perguntavam: quem é este? Diz a Bíblia: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Mateus 21:10. Com certeza, não pode ter havido personalidade mais extraordinária na história que há de Cristo. Ninguém jamais pode ficar indiferente a Jesus Cristo. Você pode amá-lo, adorá-lo e admirá-lo. Você pode odiá-lo, desprezá-lo, persegui-lo, mas jamais ficar indiferente a ele. Todos terão que se posicionar sobre Cristo. O que os homens disseram dele no Evangelho? Primeiro, os judeus diziam que Jesus era endemoniado. João 8:52. Os fariseus diziam que Jesus era um pecador como outro qualquer. João 9:24. Os sacerdotes diziam que Jesus era um enganador, um embusteiro do povo. João 7:12. O povo dizia que ele era o retorno de João Batista. Outros diziam que era Elias, outros diziam que era o profeta Jeremias, ou algum dos profetas mais conhecidos. Até mesmo os discípulos pensaram que Jesus fosse um fantasma, quando ele apareceu no meio da noite andando sobre as ondas do bravio mar. Mateus 14:26. Mas hoje eu quero convidar você, querido, a cada um a dar a sua própria resposta. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: mas vocês, o que vocês pensam do Messias? É uma pergunta que ele havia feito, né? O que dizem as pessoas acerca do Filho do Homem, acerca do Messias? E aí disseram, uns dizem que é um profeta, outros que é Jeremias, outros que é Elias. Jesus vira para os discípulos e pergunta a eles, porque essa é a tônica do Evangelho.
Nós precisamos nos revelar, nos colocar para fora o que é que nós vemos em Cristo, nós pessoalmente. Não apenas seguir a multidão, não apenas dizer aquilo que ouvimos outros dizerem. Não. Jesus quer a minha posição, a minha resposta. Como é que eu identifico Cristo? Quem é Cristo para mim? Essa é a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Se a essência da fé cristã é seguir a Cristo, quem é esse a quem servimos e adoramos? Haja vista que hoje, para muitos, Cristo é apenas um doador de bens materiais. Outros o têm como apenas uma pessoa, um ser que pode curá-lo, curar das suas enfermidades, dar livramentos, dar riquezas, né? Mas, queridos, nós precisamos saber e dizer e confessar quem é Jesus para nós. Quem é esse para mim e para você? Mas antes que você possa responder a pergunta, quero lhe apresentar um retrato simples, porém fidedigno, dessa personalidade incomparável que é Jesus Cristo. Mas quero adverti-lo antes de tudo que é imprescindível uma atitude de humildade para entender Jesus. Estamos diante da pessoa mais bela, moralmente perfeita e gloriosa que a raça humana jamais viu. Ele é a imagem do Deus invisível, portanto, Jesus é o mais próximo de Deus que podemos chegar. Tire as sandálias dos pés do seu orgulho e caminhe humildemente por uma terra santíssima até que chegue aos pés do Cristo, o incomparável. O nosso texto é uma declaração da escolta dos oficiais do templo, soldados, homens preparados, recebem uma incumbência dos chefes do templo religioso, porque o templo lá em Jerusalém tinha guardas, né? Tinha toda uma guarda montada, porque ali era o centro, né, financeiro de Israel, de Judá, de Jerusalém, o templo, né, porque ali era levada todo o dízimo da nação, então era uma riqueza muito grande. E esses soldados, eles são incumbidos de ir buscar Cristo, é o texto que nós lemos aqui. E essa equipe, esse grupo, esse batalhão vai até Jesus. Só que ao chegar lá, veja bem, a missão qual era? Era prender Jesus. Os guardas foram lá para prendê-lo. Só que ao chegar lá, eles cometeram um erro, entre aspas, de pararem para ouvirem o final da mensagem de Jesus. E subitamente seus corações foram tomados de admiração e temor por Jesus. Quem sabe foram os últimos a tomarem a decisão de crerem em sua palavra, mas assim mesmo fizeram. Ao voltarem para o quartel, a questão era como justificar o não cumprimento da missão. A saída era dizer, como eu li aqui, eles disseram: ninguém jamais falou como este homem. Ninguém jamais falou como este homem. Então aqueles guardas ficaram ali perplexos ao ouvir Jesus. Como devia ser tremendo, irmãos, ouvir Jesus pessoalmente. Ali o Deus vivo, personificado em Jesus. Paulo diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem olhava na sua pressa, na sua correria, no seu orgulho, do alto do seu trono, não via senão um homem simples, semelhante a qualquer outro judeu da época. Alguém que não tinha nenhuma arrogância, que não exigia para si nenhum privilégio, embora ele pudesse, porque ele é o dono de todo o universo, de toda a terra, diz a Bíblia, tudo foi feito por ele, para ele. Mas Jesus nunca requereu privilégios para si. Jesus era manso e humilde de coração. Jesus se misturava no meio dos seus discípulos, da multidão. Mas quem tinha a humildade de parar e ouvir Jesus, o Espírito Santo que estava em Jesus de forma plena. A Bíblia diz que Deus não deu a ele o Espírito por medida. O Espírito veio total sobre a vida dele. Lá no batismo, quando João Batista vê o Espírito descer sobre Jesus como uma pomba e pousar sobre ele. Jesus era pleno do Espírito. Paulo também vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então veja, Jesus
é a plenitude da Trindade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus lá no seu batismo no Rio Jordão. Então imagina, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, irmãos. É muita coisa. Então esses soldados, esse grupo de homens, eles não suportaram ao ouvir Jesus. E eu creio que Jesus não apelava, né? Não fazia nenhuma estripulia, plantava bananeira, ameaçava ou fazia promessas exageradas para atrair multidão. Não, Jesus pregava a palavra. Mas o poder de Deus na sua vida, o poder do Espírito Santo, que emanava dos seus lábios, que saía ao encontro dos corações, era algo impressionante. Esse grupo soldado ficou impressionado. Parou, não conseguiu prender Jesus e creio que voltou com o coração quebrantado, regozijando, crendo no Senhor Jesus. E esta foi a resposta deles. Ninguém jamais falou como esse homem. Porque Jesus, ele exercia tal poder na mente e no coração dos homens. Jesus é incomparável pela perfeição do seu caráter. Porque, irmãos, o que nós vivemos hoje é lamentável. Há pessoas que falam muito bonito, mas o seu caráter, o seu comportamento, as suas ações despregam tudo aquilo que eles falam. Jesus não, ele tinha um caráter magnífico, perfeito, puro. Em primeiro lugar, Jesus causava admiração por seu caráter. O caráter define as intenções, e as intenções dão autenticidade às palavras e atitudes. O caráter é definido por virtudes ou fraquezas. Nós nos revelamos através das nossas virtudes ou através das nossas fraquezas. Algumas personalidades são identificadas por suas virtudes e fraquezas. Nós temos na Bíblia vários deles, vou citar só alguns rapidamente. Temos Jó. Jó foi paciente. Uma virtude de Jó, paciência. Mas Jó também teve a sua fraqueza, teve os seus pecados, né? Com certeza, baseado em Romanos 3:23, quando a Bíblia diz todos pecaram, então logo Jó é um desse aí também, pecador, né? Mas Jó tinha a sua virtude. Moisés foi também manso. A Bíblia diz que não havia homem mais manso do que Moisés nos seus dias. Todavia Moisés também falhou, né? Quando Deus ordenou que ele falasse à rocha, na segunda situação, para que ela vertesse água para o povo de Israel, Moisés desobedece a Deus. Ele perde o controle emocional diante do povo e diz: ó rebeldes, posso eu porventura fazer sair água dessa rocha para vocês? E bateu na rocha com seu cajado. E isso aos olhos de Deus foi terrível. Porque Deus então privou Moisés de entrar na terra prometida. Com isso Moisés perde a oportunidade de entrar na Canaã prometida. Abraão foi chamado amigo de Deus, mas Abraão mentiu. Vocês lembram da situação? Ele diz que Sara, que era sua esposa, ele diz que era sua irmã, para se livrar, né, do rei lá do Egito e escapar. Enfim, a singularidade no caráter de Cristo é que nele não há pontos fracos. Eu citei aqui pontos positivos do irmão Jó, do irmão Abraão, do irmão Moisés, mas também pontos negativos. O homem é assim, mas Jesus não. Jesus só tem ponto positivo. Jesus era tão puro na sua conduta, no seu caráter, na sua vida ilibada, que ele chega a desafiar a multidão, lá em João 8:46. Ele diz assim para ele: quem de vocês me convence de pecado? Ou quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Tenho certeza que não existe um homem na face da terra que possa fazer essa pergunta, porque alguém vai ter alguma coisa que acusar. Se não, ninguém, pelo menos Deus terá. Mas Jesus não tinha ninguém na multidão. E olha que a multidão era composta por pessoas que odiavam Jesus, né? Queria pegar Jesus em qualquer palavra, em qualquer erro. Mas Jesus desafia: quem de vocês me aponta um pecado meu? Ninguém podia apontar, nem Deus. Porque o próprio Deus testificou: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus era de um caráter puro, perfeito, a ponto do escritor aos Hebreus diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15.
Mas Jesus era uma pessoa realista. Não ignorava as aflições da vida terrena. Por isso dizia aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não levava os seus discípulos a uma utopia de vida, a uma vida dentro de uma bolha, de uma redoma de proteção. Olha, se vocês me seguirem, se vocês me amarem, vocês não vão sofrer em nada. Vocês não terão problemas. Tem pessoas hoje fazendo essas promessas por aí. A Bíblia não faz isso, nem Jesus jamais fez isso. Então, se você seguir a Jesus, irmão, seus problemas terminaram. Não é verdade, irmãos. Teremos problemas de outra ordem, mas teremos. No mundo tereis aflições. Jesus nunca enganou ninguém. A ponto de um dia alguém no meio da multidão se emociona lá, ou, obviamente movido pela palavra do Senhor Jesus, e grita: Senhor, mestre, te seguirei por onde quer que tu fores. Jesus disse: só um minuto, deixa eu te explicar uma coisinha antes. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Por que Jesus diz isso para esse homem? Parece um balde de água fria. O homem está empolgado querendo seguir Jesus. Jesus diz: menos. Porque Jesus, queridos, não quer que nós façamos nada por emoção. Não quer que nós nos iludamos, que nós criemos em nós um pensamento ilusório de seguir a Cristo, ser uma vida que não terá mais problemas nem aflições. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem de Jesus, está lá em João 16:33. Jesus sabia chorar com a família de Lázaro, sabia se entristecer por um povo que andava como ovelha que não tem pastor, sabia sentir compaixão quando falava ou quando faltava fé num pai que pede um milagre para o seu filho. Por isso, Isaías dizia dele: ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Isaías 53:3. Sobre ele, o castigo que nos traz a paz foi lançado. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Glória a Jesus. O autor aos Hebreus afirma que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Quando você vai a Cristo, quando você derrama a sua alma perante Ele, se você estiver alegre, Ele entenderá a sua alegria. Mas se estiver entristecido, Ele também o acolherá. Porque alegria e tristeza estavam em perfeita harmonia em seu caráter. Assim como majestade e humildade. Olha que interessante. Essa é outra combinação extraordinária. Jesus podia ser magnificente e ao mesmo tempo parecer uma pessoa comum. Um dos mais arrebatadores mistérios da vida de Cristo é entender como Ele mesmo via a sua condição. Ungido pelo Espírito Santo, já falamos aqui que o Espírito desceu sobre ele, Jesus sabia perfeitamente que ele e o Pai são um. Jamais se colocava na mesma posição com os homens. Jesus era totalmente consciente da sua divindade. Já aos 12 anos ele declara isso. Quando os pais preocupados, perdem ele no caminho, voltam, encontram ele no templo, ele vira, e aí dizem para ele: por que você fez com a gente? Ele responde com todo respeito à sua mãe e seu pai. Ele diz: vocês não sabem que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Então ele já sabe que ele é filho de Deus. Ele não é apenas um ser humano comum. Ele não é apenas filho de José e Maria. Não, ele é filho de Deus. Glória a Jesus. Jamais se colocava na mesma posição com os homens. Na oração que ensinou os discípulos, ele começa dizendo: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Está em Lucas 11:2. Observe esse orardes. Ou seja, vocês vão orar assim. Pai nosso. Nunca ele diz: nós vamos orar assim. Daí o mistério. Como é que Cristo se equilibrava entre quem ele era e as limitações impostas pela encarnação? Paulo desvenda o mistério. Paulo vai dizer assim: o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens. E sendo reconhecido como homem,
humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Está lá em Filipenses 2, 6 ao 8. Essa é a chave. Jesus abriu mão de agir como ele tinha o direito de agir. Por isso, ele parecia uma pessoa comum. Parecia tão humano que, para identificar os soldados romanos, Judas, o traidor, teve que combinar uma senha com os chefes religiosos da época que queriam prendê-lo, como fizeram. Judas disse: aquele a quem eu beijar é esse, pode prender. Para que não aconteça que vocês prendam o homem errado. Né? Prendam o culpado no lugar do inocente. Que na verdade é o contrário. Jesus era inocente, mas estava sendo acusado como culpado. Então essa era a senha. Por quê? Porque Jesus era muito semelhante aos seus discípulos. Ele não era aquele destaque, né? Eu sou o líder, eu tenho que andar com roupas diferentes, sentar numa cadeira diferente, falar diferente, ser tratado diferente, minha alimentação é outra, né? Eu tenho toda aqui uma guarda para me proteger. Não, Jesus não tinha nada desses privilégios. Jesus era manso e humilde de coração, louvado seja o seu nome. Como gente, ele sente sede. Como Messias, ele transforma a água em vinho. Olha o equilíbrio das duas naturezas de Jesus. Como gente, ele sente fome. Como Messias, ele é servido por anjos e multiplica pães e peixes e alimenta uma numerosa multidão. Como gente, ele se cansa e dorme num barco em meio a um temporal. Como Messias, ele acorda e repreende as forças do vento, a fúria do oceano e estabelece a bonança. Como gente, ele se deixa prender por uma escolta de guardas. Isso lá no Éden, no Getsemane. Como Messias, ele pronuncia as palavras, sou eu. E imediatamente a escolta policial cai ao chão aterrorizada. Isso aconteceu. Na prisão de Jesus, lá no Getsemane, quando os guardas chegaram, disseram, e Judas deu a senha, e aí Jesus se adianta e pergunta a eles, a quem buscais? Eles disseram, a Jesus. Jesus disse, sou eu. Quando Jesus disse essa frase, sou eu, ou eu sou, né? Pode ser, fazer aí uma ligação com Êxodo 3 e 14, sou eu, diz a Bíblia que os guardas, aquele batalhão todo de caiu por terra. Olha o poder da palavra de Jesus. Sou eu, caíram. E aí depois se levanta e Jesus para de falar, porque se continuasse falando sou eu, eles nunca se levantariam. Como gente, ele se deixa esbofetear, se deixa escarnecer, se deixa ser cuspido. Como Messias, ele perdoa os ignorantes que oferem. Como gente, ele entrega espontaneamente a sua vida para ser sacrificada na cruz. Como Messias, ele reassume a sua vida ao terceiro dia, ressuscitando gloriosamente da morte. Sabe qual é o benefício desse equilíbrio? Quando você vai orar a ele e diz, ó Senhor, não aguento mais. Isso está além das minhas forças. Ele não vai dizer, olha, você devia sentir vergonha de vir aqui choramingando sobre isso. Para mim isso não é nada. Jesus jamais vai dizer isso para você, para mim. Cristo sabe o que vai dentro da alma humana. Ele passou por isso, conhece a natureza humana, não precisa explicar nada para ele. Às vezes você não tem palavra, não precisa, ele já sabe do seu coração. Antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe. Jesus foi semelhante a nós, a não ser numa única questão. Ele nunca pecou, nunca cometeu engano, nunca da sua boca saiu palavra alguma errada, ruim, má, vingativa, de ódio, jamais. Você segue a Cristo? Você está em Cristo? Cristo está em você? Outro equilíbrio de Jesus, misericórdia e juízo. Olha que interessante. Outro notável aspecto da simetria do caráter de Cristo é que ele sabia ser perfeitamente juiz e perfeitamente advogado. Qualquer pessoa nesse mundo se confunde nisso, julgando quem precisa de compaixão e condescendendo com quem precisa de repreensão. 2 pesos, 2 medidas. Mas Jesus nem por um momento foi impaciente com os pecadores arrependidos,
nem conivente com os arrogantes escribas e fariseus. Jesus, o seu julgamento era perfeito. Ele não tratava ninguém, uma pessoa de uma forma e outra de outra. Não, ele era justo, perfeito. Ele foi misericordioso com o cego de nascença, cuja cegueira era tido como maldição por um pecado escondido, mas foi implacável com os fariseus porque criticava o homem curado que dava testemunho de Jesus. Jesus disse para eles: se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Mas como dizem que podem ver, então continuam a culpa de vocês. Está lá em João 9:41. Ele foi misericordioso com a mulher apanhada em flagrante adultério. Ele disse a ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8:10-11. Mas foi implacável com os escribas e fariseus. Quando ele disse para eles: quem aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nas entrelinhas, Jesus está acusando todos eles de pecadores. E estava correto, porque todos pecaram, todos ali eram pecadores. É tão verdade que ninguém teve coragem de atirar a pedra na mulher, porque todos eram pecadores. Alguns dizem até que ele escrevia, como diz a Bíblia, que ele escrevia com o dedo na areia, na terra. Alguém diz que ele estava escrevendo os pecados deles. Não, a Bíblia não fala, mas enfim. Ele foi misericordioso com a mulher que pedia libertação para a sua filha endemoniada, aquela que disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ele a chamou de filha. Filha, ele disse: vai, seja feito conforme tu queres. Mas foi implacável com Herodes, que queria matá-lo, chamando-o de raposa. Jesus não estava falando palavrão, não, ele estava falando, constatando ali um fato verídico. Herodes era uma raposa. Aos escribas e fariseus sua palavra era: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, filhos do diabo. Jesus pecava pesado com religiosos fajutos, falsos, mercenários, mentirosos. Mas aos humildes de espírito ele dizia: vinde benditos de meu Pai. Ele dizia: não temais, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Jesus tratava com o maior carinho, assim como ele nos trata. Sabe qual é o benefício disso? Quando você começa a seguir a Cristo. Se anda humildemente com Deus, não vai ficar amedrontado. Toda hora olhando para cima, esperando cair um raio sobre você, jamais. A Bíblia ensina que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sumo sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Hebreus 2:17-18. Já caminhando para o término, a única maneira de compreender quem realmente Cristo é confessar como Pedro: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Primeiro você entrega, depois você compreende. Primeiro você reconhece, depois conhece. Submissão vem antes da admiração. Jesus certa vez curou um cego de nascença aplicando saliva no seu olho e mandando que o homem se lavasse no tanque de Siloé. Dias depois, Jesus o encontrou e perguntou: você crê no Filho do Homem? Olha que interessante. Ao que o homem respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Olha a resposta de Jesus: você já ouviu. É ele que está falando com você. Olha, que encontro mais magnífico. O rapaz tinha sido curado de uma cegueira de nascença. E Jesus disse para ele: você crê no Filho do Homem? Ele disse: quem é, Senhor, esse Filho do Homem para que eu nele creia? Jesus disse: você já ouviu. E é ele que está falando com você, meu querido. Imagina a alegria desse rapaz, desse senhor. Aí o homem disse: eu creio, Senhor. E se ajoelhou diante dele. O que você está esperando para colocar toda a sua confiança em Cristo? Se você observar atentamente, vai vê-lo em muitos momentos da sua vida, guardando, dando livramento, cuidando de você, da sua família, preservando a sua vida, livrando você de armadilhas.
Tudo isso Jesus prepara para que você tenha um encontro como esse ex-cego teve com Jesus. Terminando, quem é este que tão persistentemente tem procurado se revelar a você? Primeiro, ele é Jesus, a luz do mundo para os que andam na escuridão. É Jesus, o pão da vida para as almas famintas. Quem é ele? É Jesus, a água viva para os corações sedentos. Quem é ele? É Jesus, o único caminho para os perdidos. É Jesus, a única verdade para os desiludidos. É Jesus, o Messias de Deus. Qual é a sua resposta diante dessa apresentação de Jesus, o incomparável? Termino com as seguintes palavras de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pedro responde a Jesus, quando Jesus desafia até os próprios discípulos, porque a multidão estava indo embora ao Jesus pregar, não é? Diante do seu sermão, muitos desistiram, desanimaram, né? Não dá para seguir esse homem, é muito difícil. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês não querem ir também? Pedro responde: para quem? Não é para onde. Tem gente que fala: para onde iremos nós? Não, não é para onde, é para quem? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus, querido, nos garante a eternidade. Só o incomparável Jesus pode nos dar a vida eterna. Só Ele tem palavras de vida para a sua alma, para o seu coração. Só Ele pode resolver a tua situação de pecado entre você e Deus. Só Ele pode perdoar pecados. Quem é este que perdoa pecados? É Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a resplandecente estrela da manhã, o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Ele é o príncipe, é o desejado das nações, é o noivo da igreja, é o nosso amado Salvador e Senhor, o Todo-Poderoso, e que em breve voltará e implantará o seu reino nessa terra. E então haverá um só rei, haverá um só governo. De Jerusalém sairá a lei. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assumirá o comando dessa terra. E então os humanos vão conhecer a diferença entre o governo humano e o governo do Senhor Jesus, o príncipe da paz, o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, meu amado. Que a graça do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que a paz reine na sua família. Eu quero orar por você, encerrando esse momento. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, minha gratidão, Senhor, por esse momento. Pelas vidas, Senhor, que têm ouvido essa palavra. Essa palavra seja, meu Pai amado, como espada afiada a penetrar esse coração, a desvendar esses pensamentos, a trazer paz a esta alma, ao se render aos teus pés, ao se converter, confessar os seus pecados, a este lar, meu Senhor, aflito, muitas vezes lutando com o desemprego, com as necessidades básicas da vida. Que o Senhor possa entrar, meu Deus, nesse profundo desse coração, amargurado, entristecido, ansioso, preocupado, triste, desanimado. Aquele que muitas vezes está pensando em tirar sua própria vida, pensando, Senhor, que não há solução, não há caminho, não há direção. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Revela-te a esta pessoa, meu Pai. Que a tua bênção o alcance. Que a tua bênção alcance a nossa nação, o nosso país. Que a bênção do Senhor alcance a terra. Que o Senhor sare a nossa terra. O Senhor tem piedade de nós e perdoa os nossos pecados e nos dê paz e esperança, em nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe. Até a próxima sexta, se Deus nos permitir. Deus te abençoe em Cristo. Amém.